Olá, meu nome é Amanda Barreira Silva, sou estudante do curso de Odontologia do Centro Universitário Alfredo Nasser. Minha apresentação científica é sobre infecção fúngica oral candidíase e sua recorrência, sendo uma revisão de literatura. A infecção fúngica causada por Candida albicans é denominada de candidíase, e os ingleses denominam de candidose. É a infecção fúngica mais comumente nos indivíduos, né? E sua habitagem na cavidade oral afeta de 30% a 50% da população, acrescido da falta de evidências clínicas de infecções, ou seja, as lesões. Por se apresentar de diferentes formas, dificulta o diagnóstico. Normalmente, quando se apresenta em duas formas distintas, a gente classifica como dimorfismo. É apontado como componente da própria microflora oral normal da pessoa, que é evidenciada quando há uma queda da imunidade. Antigamente, era considerada como uma infecção oportunista, estando associada somente a pessoas com debilitações e várias doenças, no caso, né? Atualmente, ela também ainda é associada com pessoas que tenham vários tipos de disfunções, no caso de debilitações, mas também é associada com pessoas saudáveis. E o contágio ocorre principalmente por transmissão direta e a Candida albicans é a mais recorrente. Na imagem expressa, temos a candidíase pseudomembranosa, que tem a característica branca, né, aquela placa branca. Inclusive, o paciente, né, no qual foi feito essas fotografias, ele era um paciente que não tinha nenhum fator de risco apontado, né? E mesmo assim teve o desenvolvimento da Cândida. O objetivo desse trabalho científico foi explorar e aprofundar os conhecimentos acerca da candidíase oral com enfoque acadêmico e também social, apresentando também os tipos de infecções do gênero cândido e correlacionando as evidências clínicas associadas à imunossupressão. Revisado a literatura, principalmente do Neville, de patologia oral e maxilofacial, medicina oral e maxilofacial do Elsevier, e também a utilização da plataforma Cielo, no qual foi extraído principalmente 2 artigos, né, no qual um falava sobre atividade fúngica de antisséptico bucal e outro sobre as principais manifestações bucais em pacientes pediátricos, acometidos pelo HIV, no caso. A imunossupressão é apontada, então, né, como um dos principais fatores associados a diferentes tipos clínicos de candidíase, e as disfunções imunes em pacientes leucêmicos, ou seja, que tiveram ou têm câncer, e também em pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, clinicamente, normalmente, esses pacientes que têm associação com essa candidíase, pode ser que tenha, né, no caso, o HIV. E, normalmente, essa candidíase associada ao HIV, inclusive, é a candidíase do tipo pseudomembranosa. Os bebês são afetados ostensivamente, né, principalmente pelo fato daquele contato, às vezes, de mãe, filho, ou de pessoas externas ficarem beijando o bebezinho, forma aquele aspecto de sapinho, que, inclusive, essa questão das crianças serem afetadas é porque o bebê está com um sistema ainda imune inato, né? Não está com um sistema imune adaptativo, ou seja, o de memória ainda de forma expressiva. Não tem como ter um combate. E em decorrência desse tipo de infecção, pode ser pelo contato direto, igual eu falei anteriormente, né? No caso que vai desde o beijo ao sexo oral. Pessoas acometidas pela candidíase podem desenvolver distúrbios endócrinos, ou seja, aquelas variações hormonais, o que faz com que seja necessário um acompanhamento multiprofissional. Nessa imagem expressa tem a candidíase, né, que dá para ver nitidamente o espessamento na camada espinhosa e a inflamação também bem nesse tecido conjuntivo subjacente. A terapia medicamentosa provoca desequilíbrio microbiano, ou seja, às vezes a utilização de antibiótico provoca um desequilíbrio ali na microbiota residente desses pacientes, faz com que desenvolva infecção. Do tipo clínico eritomastose, que é o que está expressado na imagem, né, do tipo mais avermelhado, ele é mais recorrente do que a pseudomembranosa, que a gente sempre associa, né, com a candidíase, que é da placa branca. Quando você faz a raspagem de engol e ocorre sangramento, né, é porque, de fato, a mucosa está afetada pela candidíase. A frequência da infecção fúngica cândida aumenta com a idade, e pacientes acima de 60 anos têm 60% de acometimento, e normalmente, inclusive, sem sinais de lesões. Os 3 principais fatores gerais que determinam a evidência clínica é o estado imunológico do hospedeiro, no caso do paciente, o ambiente da mucosa oral, às vezes a pessoa tem xerostomia, que faz com que diminua a salivação e o pH fica um pouco desequilibrado da cavidade oral, e a cepa da Candida albicans por ser a mais recorrente. A candidíase eritomatosa foi expressa na imagem, como eu disse anteriormente, e as formas clínicas são variadas, né, e o fator que é mais associado realmente é a imunossupressão. Antisséptico que tem a clorexidina foi identificado como um princípio ativo, no caso da clorexidina, né, que apresenta atividade inibitória fúngica naquele artigo publicado pela Universidade Federal da Paraíba, que eu achei interessantíssimo, e não só pela Candida albicans, mas também para a Candida tropicalis e para a Candida crescia.
E é importante também entregar os aspectos clínicos e citopatológicos para a gente conseguir, né, ter o diagnóstico do paciente. Os principais medicamentos antifúngicos para tratamento são os agentes poliênicos, imidazólicos e triazólicos, que eles basicamente, né, têm a função de fazer aquele rompimento da membrana, fazendo com que ocorra a morte, no caso desses fungos. A candidíase hiperplásica está sendo expressa nas imagens, no qual é possível ver na imagem B que o paciente foi submetido ao tratamento com pastilhas orais de clotrimazol, no qual conseguiu inibir, né, a atividade fúngica, ou seja, esse paciente não foi estagnada a candidíase oral dele. E conclui isso, então, que a imunossupressão está como os fatores mais, assim, de sinalização da infecção fúngica candidíase, e o contato direto entre o indivíduo torna amplo, né, essa recorrência, ou seja, as pessoas, às vezes, tendo esse contato direto oral, né, boca a boca, entre regiões íntimas, fazem com que tenha essa recorrência da candidíase. É necessário diagnosticar relacionando aspectos clínicos e citopatológicos, e é necessário que nós não, futuros cirurgiões-dentistas ou cirurgiões-dentistas atuantes, prescrevam antifúngicos específicos, e também temos que ampliar a discussão sobre esse assunto, né, para que esteja mais orientação à população sobre os malefícios que pode ser causado. Agradeço pela participação, pela oportunidade, e quero agradecer também ao professor Guilherme Romano, né, também ao professor Decados pelo apoio, e também a professores de microbiologia, como a professora Ana, que trouxe, né, esse tipo de arquivo que faz com que a gente tenha uma abrangência frente a esse tipo de assunto. Muito obrigada também a minhas colegas, né, minhas amigas de graduação, a Ana Beatriz, a Maiara e a Larissa. Muito obrigada, espero que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.